Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joinhas, professor de atualidades de vocês. E o tema de hoje é fake news. Esse é um tema que está bem relacionado com o tema da aula anterior, né? Sobre sensacionalismo, mas é um tema à parte. Inclusive ele não é tão atual, né? É um tema que já vem corroendo a nossa sociedade há algum tempo, alguns anos. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre ele e como o impacto de um tema que já não é tão atual assim ainda existe na nossa sociedade no ano de 2021. Primeiro de tudo, vamos entender de onde veio esse termo. O termo fake news é um termo novo, né? Ele é conhecido como neologismo da era digital das mídias sociais, porque ele explica um fenômeno que já ocorria anteriormente, a gente vai ver que ele não é uma coisa de agora, né? Mas ele, por conta da dinâmica que as redes sociais promovem na nossa sociedade, foi necessário criar um tema específico para isso. Então, fake news, traduzido do inglês, é notícia falsa, né? Notícias falsas. Mas também podem ser traduzidos como notícias fabricadas, tudo bem? Segundo Michael Radusky, uma fake news, então, são histórias que são comprovadamente falsas, né? Tem uma enorme tração, ou seja, um apelo popular, né, muito forte na nossa cultura e são consumidas por milhões de pessoas. Elas têm como característica se espalhar mesmo como um vírus, espalhar de maneira muito rápida, por conta desse apelo popular que ela tem, né? Esse cara, ele é um jornalista bem famoso da BBC. É, segundo Claire Wardle, que é integrante do First Draft News, que é um grupo de redes sociais, como o Google, como o Twitter, que tem como finalidade de trabalho minar as fake news, né? Identificar quais são e tirá-las de circulação, porque como eu falei, elas circulam muito rápido e tem um apelo social muito forte, né? Então, segundo esta mulher, a Claire, ela conseguiu elencar alguns tipos de fake news, né? Claro que você não precisa saber esses tipos de fake news para um vestibular, mas só salientando que eles podem ter algumas diferenças, né? Então, primeiro, sátira ou paródia, que é uma coisa que não é real, mas pode ser uma coisa relacionada a uma comédia, né? Como, por exemplo, o sensacionalismo que eu falei na aula anterior, uma coisa exagerada, que a gente sabe que não é verdade, né? Que foi feita literalmente para a gente chocar a realidade, para chocar a nossa realidade e fazer a gente dar risada. Falsa conexão, quando dois eventos eles não estão conectados, mas mesmo assim uma notícia é capaz de conectá-los a fim de justificar alguma coisa. Conteúdo enganoso, conteúdo falso, conteúdo impostor, manipulado ou fabricado, né? Que são basicamente sinônimos, né? De acordo com uma situação que é aplicada. Então, como podem ver, a gente pode resumir tudo isso em uma notícia falsa, né? Algo que não é verdade, mesmo que tenha trechos de verdade ali no meio, a notícia como um todo não é verdade, beleza? E o que é importante ressaltar é que o apelo popular aqui é muito evidente, né? Isso é uma característica inerente das fake news. Nessa imagem que eu trouxe aqui, ajuda a gente a identificar um pouco as fake news, né, entender de onde elas podem surgir, né, identificar o que é e o que não é fake news. Então, primeiro de tudo, é questionar a fonte. Né? Mesmo que seja uma reportagem, né, mesmo que seja um jornal mesmo, é importante a gente criticar. Tá? Os jornais eles trabalham para alguém, né? E normalmente eles trabalham para quem tem mais grana, né? O que nós chamamos popularmente como a classe dominante. Tudo bem, se fizer uma análise mais marxista, a gente pode chamar da burguesia. Mas, enfim, normalmente eles trabalham para os ricos, né? Vamos colocar assim. E os ricos, eles querem ter os seus privilégios mantidos, como eu já expliquei na primeira aula. Então, as notícias podem ser forjadas, não que todas são, mas elas podem sim serem forjadas a fim de manter esse status privilégio, né, a fim dos objetivos deles serem garantidos. Então, questionar a fonte, mesmo quando é um jornal, é importante. Beleza? Depois, verificar o autor, né? Às vezes o autor ele tem um viés muito grande, né? Às vezes o autor ele não tem competência nenhuma para falar do assunto, mas mesmo assim ele foi colocado ali para escrever. Verificar a data de quando foi publicada, isso é muito importante, porque às vezes uma notícia é antiga e a gente está repercutindo ela, ou às vezes não é nem mesmo a notícia, né? Mas até mesmo uma foto, ela pode ser trocada de contexto, igual já aconteceu muitas vezes. Avaliar se ela tem um viés preconceituoso, porque ela vai induzir preconceito em outras pessoas. Nunca pesquisar somente uma única fonte, mas sim diversas matérias. Inclusive, quando eu monto uma aula para vocês, eu não leio uma única matéria de um jornal, né? Eu faço uma pesquisa dos jornais e tento achar pontos em comum ou pontos muito divergentes que eu possa trazer para aqui para vocês. E, consequentemente, achando fontes de apoio, né?
Se é uma piada, como eu falei, o sensacionalismo, uma sátira, né, que é uma inverdade, né, uma mentira mesmo, extremamente esdrúxula, e se tem a opinião de especialista, porque mesmo que um jornalista escreva aquilo, às vezes ele não é competente no assunto, como eu citei, né, mesmo que ele seja um jornalista sério, às vezes ele não é competente. E como eu falei também, às vezes o próprio jornal ele tem uma tendência a qualificar as notícias de acordo com a própria vontade. Então, fazer essa análise ela é muito importante, né? Então, não sair compartilhando as coisas por aí antes de fazer essa análise. E fica natural, né? No dia a dia, a gente acaba fazendo isso de uma maneira super natural, não demanda tempo, então não é uma coisa assim que você fica horas pesquisando, tudo bem? Mas, como eu falei, as fake news, elas receberam esse nome, né, agora, por conta da mídia online que nós temos, né, na nossa vida, mas não são de agora, né. Notícias falsas existem desde tempos imemoriais, né, desde da Grécia Antiga ou até mesmo de culturas mais antigas, né, e elas podem ser originadas nos mitos, né, eu tenho certeza que vocês já viram isso em filosofia, a questão do mito e da crítica da realidade, mas os mitos, alguns podem ter sido forjados ou até mesmo mudados para explicar a realidade determinada de uma pessoa ou de um grupo, a fim de manter essa noção de realidade, né? Essa noção de conquista de poder, né? O colonialismo mesmo, ele foi justificado através de fake news, né? O que hoje nós entendemos como fake news naquela época não era bem assim. Talvez naquela época eles até acreditassem que aquilo fosse verdade, né? De um povo sendo entre aspas inferior, né? E etc. A Revolução Francesa, durante o período da Revolução Francesa, algumas fake news rondaram a França, né? Principalmente por parte dos burgueses na época, né? Da monarquia. E durante o período de Guerra Fria, que é onde a gente tem o boom de ataques políticos das duas partes, né? Se atacando e compartilhando fake news uma da outra. Então aqui a gente já consegue ver que o espalhar notícias falsas é uma forma propagandística, é uma forma de propaganda do seu ideal contra o outro, né? Então fica muito importante aqui salientar duas coisas, que é uma forma de ataque, é uma forma, uma estratégia, né? Mas também que a fake news ela passa por pessoas, né? Então eu conto uma história e você ouve uma história. Nós somos meu Deus, interlocutores aí. Nós somos interlocutores da notícia. Então, o modo como eu conto e o modo como você interpreta faz a diferença. Se a gente não se pautar em coisas exatas, objetivas, né? Se eu florear a notícia e se você não estiver prestando atenção, aqui a gente cria uma situação do famoso telefone sem fio, né? Eu falo uma coisa, você entende outra e a gente não consegue se comunicar. Quando isso é propagado de uma maneira exacerbada, com aquele apelo pessoal, aquele apelo popular que eu citei no slide anterior, a gente pode criar aqui um cenário de fake news. Durante a Guerra Fria foi basicamente assim que aconteceu. Os dois lados se atacavam e eles tinham objetivos bem distintos, né? Então, a fake news ela é uma estratégia política, né? Na verdade, é uma tática política a fim de uma estratégia, né? Pensem que a tática é o caminho e a estratégia é o fim, né? Para alcançar esse objetivo, eu tenho que percorrer um caminho. E eu faço isso através de táticas. A fake news é uma dessas táticas, né? É literalmente fazer com que o outro seja menosprezado e que eu engrandeça em relação ao outro, né? E aqui eu coloquei um exemplo clássico de fake news que aconteceu, que foi do Trump, né? Vocês já estudaram sobre ele, eu falei dele nas eleições dos Estados Unidos. Ele é o ex-presidente dos Estados Unidos, né? E durante o governo dele, durante as eleições dele, a candidatura dele, na verdade, ele fez diversas falas pautadas em fake news. E assim, ele propagou isso, né? Ele não só falou um achismo, né? Porque fake news e achismo é diferente. Achismo é quando eu falo uma coisa que eu não tenho certeza, né? Ou que eu simplesmente acho aquilo, mesmo eu tenho certeza, mas não é verdade, né? Mas eu não faço isso na forma de propaganda, eu não faço isso na forma de notícia, né? Fake news não. Fake news é como se eu pegasse um achismo e expandisse ele para uma forma de notícia a fim de eu conseguir atingir um objetivo. E foi o que o Trump fez. Ele sabia do que ele estava falando, né? Ele não foi um mero achismo, mas ele fez isso a fim de atacar os seus oponentes. Nessa foto aqui é uma montagem muito mal feita, diga-se passagem, é da Hillary Clinton, que foi uma concorrente eleitoral dele, né? E ele forjou essa foto, ou ele, a equipe dele, não sei, alguém da equipe dele forjou essa foto a fim de colocar a Hillary em situações não cabíveis. Inclusive essa roupa aqui é utilizada por homens, né? Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Ele colocou essa foto a fim de colocar a Hillary em uma situação relacionada à igreja, né? Uma problemática relacionada à igreja aqui.
E essa reportagem traz várias fake news. Eu não vou colocar todas, óbvio, né? O objetivo não é falar do Trump aqui, mas só um exemplo. Durante a candidatura do Trump, ele citava, né, o Obama, também ex-presidente dos Estados Unidos, por ele não, como se ele não fosse estadunidense, né? Como se ele não tivesse nascido nos Estados Unidos, como se ele fosse criador, olha só que criador do Estado Islâmico, né? Que também uma gigantesca fake news, enfim, várias outras coisas, né? E durante as eleições desse ano do ano anterior, do processo eleitoral desse ano do ano anterior, teve as fake news da eleição ser fraudada, né? Uma coisa que não é incomum, como a gente pôde ver nas últimas aulas, nas aulas de eleições, né? E essa reportagem aqui conta 3 grandes casos de fake news, e uma delas, inclusive, eu já falei aqui, foi do caso de Myanmar, né, que foram utilizadas fotos de outros conflitos para justificar os ataques a Myanmar, né, então se vocês quiserem dar uma olhada depois, ela é um pouco antiga, mas só para vocês entenderem o que é uma fake news mesmo, né? Então, basicamente, ela é uma estratégia de guerra e ela é usada para convencimento, né? E é utilizada desde ali a Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei o desde 2 vezes, não sei porquê, mas enfim. Mas aqui nós temos consequências das fake news, né? A gente não pode sair falando tudo à torta e à direito sem observar as consequências, né? Uma delas, a exemplo na pandemia que nós estamos ainda vivendo, né? Por mais que a vacinação esteja caminhando, nós temos aqui a propagação do anticientifismo, né? Nós temos a propagação de ideias anti-ciência, ideias falsas, né? Ideias que não são científicas. E lembra que eu falei dos tipos de fake news? Uma delas, por exemplo, é aquele falso contexto, que a gente pega situações que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tenta juntar. E colocando isso no âmbito de ciência, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o tratamento precoce como sendo uma forma de fake news, né? Além disso, nós também temos uma culpabilização individual muito grande. A gente desfoca o problema do coletivo, como por exemplo o uso de máscara, vacinas, e coloca no indivíduo, né? Como se o indivíduo fosse o único o responsável pelo espalhar o vírus, coisa que na verdade não é. Além disso, na culpabilização individual, levando um pouquinho mais acima a esfera, nós podemos colocar essa culpabilização para com governos, né? Um governo sendo culpado e o outro sendo inocente. Então é uma forma de ataque político muito forte, como se o vírus fosse manipulado em laboratório, como se o vírus fosse espalhado como uma arma química, bioquímica e etc. Coisas que a gente já ouviu no começo da pandemia, que já foram debatidas, foram tidas como não verdades, né? A ciência mostrou que não são verdades e ainda hoje são utilizadas como armas políticas. Eu peguei esse trecho de uma reportagem que diz o seguinte: no Brasil, em 2014, a disseminação de uma fake news provou uma verdadeira tragédia. Na ocasião, uma mulher foi linchada até a morte por moradores da cidade de Guarujá, em São Paulo. Fabiane Maria de Jesus tinha 33 anos, era dona de casa, casada, mãe de 2 crianças e foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, cujo retrato falado, que havia sido feito 2 anos antes, estava circulando nas redes sociais. Outro caso famoso de disseminação de fake news é do movimento anti-vacinação. Indivíduos contrários ao uso de vacinas espalham conteúdos falsos, alegando que as composições químicas das vacinas eram prejudiciais à população. A gente vê isso hoje, até hoje em dia, né? No caso, por exemplo, em contexto de pandemia. E aqui um exemplo de como uma notícia falsa pode levar à morte de alguém e que, inclusive, como essa notícia falsa pode ser espalhada por meios por conta do sensacionalismo midiático, né? Imagine que esse retrato da sequestradora de criança tenha sido mostrado em daqueles jornais midiáticos, né? Imagine o caos que isso teria. Como eu disse também na aula anterior, a pessoa que ela é acusada de um crime, ela é acusada, ela não é culpada. Então ela é acusada, a gente tem que pressupor a inocência dela e levá-la ao julgamento, né? As leis do direito que nós temos. As leis podem ser falhas, com certeza, mas isso é uma outra discussão, mas a gente tem que seguir a lei, dado a circunstância de sociedade civil que nós vivemos. Então, isso daqui como eu disse, pegou o apelo público, juntou com uma notícia mais ou menos, juntou os dois ali e deu numa tragédia.
Mas e o Brasil? Como fica o Brasil nessa história? A gente tem a questão da fake news muito forte no Brasil já há alguns anos, mais especificamente desde antes do golpe de 2016, lá no governo Dilma, e até os dias de hoje com o governo Bolsonaro. Né? São espalhadas, principalmente em questões eleitorais, diversas notícias falsas sobre os candidatos, sobre o Lula, sobre a Dilma, sobre o próprio Temer e sobre o Bolsonaro, né, de ambos os lados. Mas uma que é muito predominante é sobre o antipetismo, né? Uma forma de justificar o antipetismo. E um deles, um dos pilares das fake news, é o fantasma do comunismo. Esse fantasma do comunismo eu coloquei bem entre aspas, porque isso na verdade existe desde antes da ditadura militar. Inclusive foi um dos pilares fundadores da ditadura militar que nós tivemos no golpe de 64, né? Que o Brasil iria se tornar um comunista, né? Um país comunista, o que assim, tendo em vista a teoria comunista não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Nunca existiu pressuposto de que o país, o Brasil no caso, seria um país socialista, porque comunista não tem como, mas ele seria um país socialista. Tendo em vista que não tem esse pressuposto de que o país seria, e de que um determinado governo ou outro determinado governo é um governo comunista, isso se torna uma forma de ataque via fake news. Né? E no caso do governo Bolsonaro, nós temos aqui duas formas bem evidentes no contexto da pandemia, que é a situação de antivacina, a situação de negar a ciência, o negacionismo científico, né? Falar que é só uma gripezinha, falar que não, que tá tudo bem andar sem máscara, ou falar mal das máscaras. Teve uma notícia aí que saiu uma vez de que a máscara ela ia prender o vírus, e aí se você tivesse infectado, você ia respirar o vírus que você mesmo soltou, e você aumentaria a sua infecção, o que não faz sentido algum, cientificamente falando, enfim. Essas são formas de espalhar fake news, né? E o tratamento precoce, que deu muito o que falar, já foi comprovado em diversos jornais, diversos artigos, que não faz sentido, não é eficaz. Se não é eficaz, a gente não tem que usar, não tem que indicar, né? Por conta disso, hoje, dia 3 de agosto, foi publicado diversas matérias, porque o Tribunal Superior de Justiça, né, ele quer que o Bolsonaro seja investigado por propagação de fake news. Beleza? Então, assim, dado todo o governo do Bolsonaro e toda a situação na pandemia, resultou nisso. A gente entra agora num conceito que ele está muito atrelado a fake news, que inclusive caiu no vestibular e a gente vai ter questão disso, que é um conceito chamado pós-verdade. A pós-verdade, segundo o dicionário online, é um conjunto de fatos ou informações que, sem fundamento e propagados sem fundamentos e propagados de maneira repetitiva, são tidos como verdadeiros. Contexto em que se desvaloriza a verdade objetiva, comprovada pelos fatos, aceitando qualquer discurso como correto. A gente pode colocar em outras maneiras que a pós-verdade é uma maneira de criar e moldar a opinião pública, né, a fim de garantir o objetivo, mas sempre pautando na subjetividade das pessoas, sempre pautando no desejo que as pessoas têm, e como eu disse, agora colocando no contexto de fake news, numa situação de apelo popular, né, como se aquilo fosse algo que chocasse a população e que com certeza fosse espalhado de uma maneira repetitiva. Né? A pós-verdade, por si só, ela já nega a ciência. Né? Nós não temos a pós-verdade como um critério científico, porque ela, como o próprio termo diz, pós-verdade, ela vai além da verdade. Ela mistura conceitos que fogem à verdade científica. Né? E agora vamos para a questão do vestibular, para ajudar a entender um pouquinho esse conceito. Verdade, penso logo existo. Pós-verdade, acredito, logo estou certo. Pós-verdade, o que relaciona ou detona circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Com essa definição da Universidade de Oxford, a Universidade de Oxford incorporou em seu dicionário o termo pós-verdade. Eleita a palavra do ano de 2016, ela teria ultrapassado a distinção entre verdade e mentira, instituído uma caracterização particular de realidade, presente nas ações políticas, nas mídias e nas redes sociais. Com base nas características, a pós-verdade atribua verdadeiro ou falsos afirmativos a seguir. Coloca-se como padrão explicativo, não comportando críticas e pautando-se pelas teorias de conspiração.
Coloca uma dúvida à objetividade científica e impõe pseudoteorias como fundamento da sua visão de mundo. Faz uso de fake news com vistas e desinformações com vistas a desinformar a sociedade, demoniza o conhecimento científico e promove os negacionismos. Opera o conhecimento de forma racional, abolindo as fronteiras da subjetividade que ele caracterizava a ciência moderna. Reconhece as dinâmicas contraditórias da sociedade, harmonizando ciência e religião, embora reafirme a superioridade de pensamento desta última, né? Então, gente, vamos resolver aqui. Primeiro de tudo, né, aqui a definição segundo Oxford, né, que relaciona o determinado circunstâncias dos fatos objetivos, né, a fim de manipulação, basicamente. Sempre apelando para a emoção e crença pessoal. Então, vamos lá. Coloca-se como padrão explicativo, não comportando críticas e pautando-se pelas teorias de conspiração. Quando a gente pensa na pós-verdade como algo além da verdade, como algo que nega a ciência, nega a objetividade e tem esse apelo emocional muito forte, a gente pensa em teoria de conspiração, né? Teoria de conspiração de que um fulano não morreu que veio para o Brasil, de que se a gente tomar vacina a gente vira jacaré. Enfim, são modos apelativos, né, muito forte e a fim de pautar uma teoria da conspiração. Então essa aqui é verdadeira. Coloca em dúvida a objetividade científica e impõe pseudoteorias como fundamento de sua visão do mundo. Já expliquei essa, verdadeira. Faz uso de fake news com vistas a desinformar a sociedade, demonizar o conhecimento científico e promove negacionismo. Também já expliquei. Então, verdadeira. É exatamente o que está escrito aqui. Opera o conhecimento de forma racional e abolindo as fronteiras da subjetividade que caracteriza a ciência moderna. Essa aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Vejam que essa daqui, a terceira e a quarta, elas são inversas. Faz uso de fake news com vista a desinformar a sociedade, demoniza o conhecimento científico. Opera o conhecimento de forma racional, abolindo fronteiras da subjetividade. O conhecimento científico ele é racional, logo, uma coisa não pode ser a outra. Então, se essa daqui a gente já viu que é verdadeira, porque ela promove negacionismo, faz uso de fake news e ignora o conhecimento científico, então o conhecimento racional não é utilizado. Já vimos que essa aqui é falsa. Além disso, abolindo as fronteiras da subjetividade que caracteriza a ciência moderna. Ciência moderna não é subjetiva. Ciência moderna ela é objetiva, tá bom? O método científico, né, aquilo que eu vou entender como ciência, é muito bem detalhado e construído, né? E tem que ser replicado. Então não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que eu sinto. É uma coisa que eu vejo, descrevo, faço estatística. E se eu mostrar para você como eu fiz, você também vai fazer a mesma coisa e vai chegar nos mesmos resultados. Isso é uma ciência moderna. Então, essa daqui é falsa. Reconhece as dinâmicas contraditórias da sociedade, harmonizando ciência e religião, embora reafirme a superioridade do pensamento sobre essa última. Está errado porque realmente a ciência, a religião realmente se sobressai, mas ela não é harmonizada com a ciência. A ciência ela é desmoralizada, muito pelo contrário, né? A religião se sobressai em detrimento da ciência. E eu não estou falando aqui mal das religiões, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês entendam que é uma forma de criar uma notícia a fim de atingir a população pelo apelo popular. Então, o que é mais presente no conhecimento da população? O método científico descritinho bonitinho ou a religião, que a população adere mais? É a religião. Então, usar a religião como meio, também como um caminho, uma tática, também é viável para quem quer isso, né? Para quem usa desses artifícios. Então, a resposta certa é a resposta B. Aqui está descritinho, isso aqui é da COPS que eu peguei, tá? Então, vocês podem ler com calma, que explica certinho. E dê uma olhada no vestibular anterior, ele está bem interessante. Agora, falando das redes sociais, né? Como eu falei, a fake news é um termo criado para as redes sociais, né? Por conta dessa dinâmica muito rápida de que nós temos, que é muito fácil, inclusive, deturpar a verdade por questão de falta de fonte, como também é muito fácil propagar a mentira por conta dessa característica de fácil acesso, quase todo mundo tem acesso à internet, e também de enviar rápido as coisas, né? Mas enfim, quando utilizada de maneira nociva, né, as redes sociais elas se tornam uma ferramenta muito forte de propagação de informação e também de coleta de dados. Tudo que nós fazemos na internet
está sendo coletado, está sendo analisado pelas inteligências artificiais, né, os tidos algoritmos, beleza? Esses algoritmos eles vão criar um perfil do indivíduo a fim de indicar para eles notícias, propagandas, anúncios, né? Eu tenho certeza que você já fez isso. Você falou alguma coisa com o seu amigo, com a sua família, tipo, ai, gostei do carro tal, e depois começou a aparecer propaganda, né, no YouTube, começou a aparecer propaganda em sites, e você fica, nossa, mas eu não pesquisei isso. Isso é uma forma da rede social controlar a nossa vida mesmo e indicar aquilo que é mais interessante pra gente, porque ela cria um perfil, fala, ai, fulano gosta disso, 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 e não gosta de tais coisas. Então, para que eu vou mostrar isso? Não, eu mostro aquilo que ele gosta. É a famosa bolha, né? Quem tem Twitter entende muito isso. É a famosa bolha. As coisas que fogem à nossa bolha dificilmente chegam na gente, né? Porque o algoritmo não deixa mesmo. Então, as fake news são criadas e, portanto, elas vão achar o melhor nicho, né? Elas são direcionadas mesmo. E o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, uma das maneiras, estratégias que ele está sendo investigado por usar são os grupos de WhatsApp, né? Como uma maneira de propagação de fake news, inclusive por bots, né? Que são computadores que fazem isso. Trump, ele já foi inclusive condenado por conta disso, né? A captação de análise criminosa de dados, né? Aqui era para estar junto. Que é o Big Data, que são as informações de toda a população. O estudo de psicologia comportamental, então direcionamento de falsas informações, né, as fake news, de uma maneira acertada. Eu sei aquilo que vai causar impacto. Eu sei aquilo que vai mexer com o emocional das pessoas, com o subjetivo. Então, para eu saber disso, eu tenho que estudar o comportamento, né? Mas ele tem que ser bem direcionado. E a rede internacional, né, que relaciona outros governos aqui da América Latina com os Estados Unidos. Bolsonaro, um exemplo. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre fake news, eu aconselho vocês assistirem esse documentário, chama O Dilema das Redes, tem na Netflix. Assim, é um documentário que a gente tem que assistir, mas não ter ele como total verdade, tá bom? Eu tenho várias críticas que eu posso fazer a eles. Um deles, só para explicar para vocês, eles falam mal das redes sociais e desse algoritmo, etc, etc. Mas assim, eles não criticam o porquê do algoritmo existir, né? Eles falam, nós temos que sair das redes, nós temos que nos afastar das redes, mas por que esses algoritmos existem? Por que ainda é permitido, né? Isso tudo está relacionado a lucro dessas empresas, né? Porque o produto nas redes somos nós, né? Já que a gente não paga pelas redes sociais. Enfim, assistam, é interessante. Mas tem que fazer crítica, gente. Não é só assistir caladinho, não. É isso, pessoal. É uma aula de um tema mais tranquilo. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Perdoem aí meus erros de português. Hoje está complicado aqui a situação. Mas espero que tenha sido de bom grado essa aula para vocês. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.